Sou Marina Siqueira, delegada de polícia e também estou na TV Relacionamento. Olá, meu público maravilhoso. Olha a equipe maravilhosa que está aqui me assessorando para a gente bater um papo legal, um papo cabeça, um papo para a gente refletir. Como vocês já viram, a Úrsula, o Beto e agora a Heloísa Rocha, que veio aqui nos presentear com a história de vida dela, maravilhosa, de superação e empreendedora. Elo? Tudo bom? Prazer estar aqui no programa. Prazer é todo nosso, amor. Você pode contar um pouquinho da sua vida para nós? Claro, meu nome é Heloísa Rocha, como a Cida acabou de falar. Eu sou jornalista por formação e desde outubro de 2015 eu sou idealizadora de um projeto chamado Moda em Rodas, que tem como objetivo de trabalhar em prol da moda inclusiva, especialmente nacional, de resgatar a autoestima feminina, especialmente da pessoa com deficiência, mulher com deficiência, e de promover um novo olhar, uma nova perspectiva do corpo com deficiência na mídia. Bárbaro, gente! E sou uma pessoa com deficiência. E linda, gente. E linda e charmosa. Pode contar mais um pouquinho? O Moda em Rodas, então, ele surgiu em outubro de 2015, veio de uma insatisfação pessoal de ter um projeto pessoal próprio, mas que fizesse sentido para mim e para a sociedade. Então, quando a gente fala moda, as pessoas acham que é uma coisa muito fútil. E não é. E não é. Para a mulher, principalmente. Para a mulher, para a sociedade como um todo. Então, Sim. a gente tem questões assim que a grande mídia não coloca, mas quando a gente fala sobre moda, a moda sustentável, a sustentabilidade, o consumo desenfreado, a gente fala sobre a não contemplação de outros corpos nesse segmento da moda, né? E a moda para a pessoa com deficiência, quando a gente fala de uma modelagem, uma roupa confeccionada e pensada para aquele público, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E não tem, né, Lô? E não tem. Assim, desde que eu comecei o projeto, algumas ações pontuais a gente consegue já vislumbrar no país. Mas, como eu disse, são pontuais. Quando a gente fala da pessoa com deficiência aqui no Brasil, isso é um censo de 2010, provavelmente está defasado. Não sei se isso aumentou com a pandemia, mas somos 46 milhões de pessoas no Brasil. Então, representando 24% da população nacional. Então, a gente vai pensar, por exemplo, uma pessoa cega, não tem uma etiqueta em braille, não tem uma etiqueta em QR Code. Imagine toda vez que ela abre o armário dela, ela tem que pedir ajuda para alguém para escolher a roupa. Imagine para uma pessoa, por exemplo, que utiliza a cadeira de rodas, em vez de um zíper na lateral, que facilitaria a tirar e pôr a blusa. Uma pessoa que, por exemplo, a gente quando fala uma pessoa com nanismo, baixa estatura, ela tem que adaptar as roupas dela, tem que fazer a barra, fazer a manga, e muitas das vezes o caimento não fica legal depois disso, porque é uma roupa que não foi pensada para aquele corpo, e para agravar ainda mais, essa pessoa ela vai pagar 2 vezes mais do que pagaria se comprasse diretamente da loja, cada contrato. Quanto ela pagou dentro da loja, mais o serviço depois de uma costureira para fazer a adaptação. E aí eu estou falando de roupas, né? Mas quando a gente fala de moda, e o atendimento, as lojas estão adaptadas para receber aquele consumidor, o vendedor está treinado para receber aquele consumidor, o que os desfiles de moda, elas trazem o corpo com deficiência, a pessoa com deficiência, ela se vislumbra naquele ambiente, capa de revista, desfiles,
publicidade, ou sempre trazendo a deficiência em primeiro plano e a pessoa em segundo plano, sempre que a deficiência é só uma característica quando a gente vai falar sobre um todo, né? Claro, ela faz parte da gente, quem possui uma deficiência, mas não quer dizer que somos apenas a cadeira de rodas, que somos sempre o cão-guia, o andador, a bengala. Nós não somos invisíveis. Nós não somos invisíveis. Então, não somos só uma cadeira, né? E mesmo assim, tem duas pessoas com deficiência aqui, utilizando a cadeira de rodas, mas com certeza somos pessoas completamente, somos mulheres, mas mulheres completamente diferente de estilo. Então, eu poderia falar um monte de coisa, mas é um segmento muito vasto e pouco falado. E também além de tudo isso, Heloísa, também traz a autoestima, né? A moda traz a autoestima. Você está trajado com roupa que você gosta, que tem um caráter, também trabalha junto, vem vindo junto. A moda com autoestima, né? Faz parte da mulher, né? Sim, total. Com certeza. E uma das questões quando a gente fala de caimento, quando a gente fala, o estilista, quando ele projeta uma roupa, quando ele faz um esboço de uma peça, é sempre de um corpo em pé. E aí, quando a pessoa que está, por exemplo, numa cadeira de rodas, praticamente, boa parte do tempo sentada, o caimento não é o mesmo. Então, o que acontece? A pessoa olha o manequim, gosta daquela roupa, mas quando prova, ela sai frustrada. Então, são várias questões que não são discutidas e debatidas. Aí eu falo assim, mas eu sou um corpo com deficiência. E as pessoas esquecem que as pessoas podem ficar temporariamente com alguma deficiência. Um de vocês dois pode, do dia para noite, não desejando, mas quebrar uma perna e ficar utilizando um andador, uma cadeira por um tempo. E aí vocês vão sentir a dificuldade, por exemplo, de colocar uma calça como essa que você está usando, porque não vai conseguir colocar com a mesma facilidade, agilidade e autonomia do que quando você, antes do acidente. Então, você pode sofrer um acidente de moto, de carro, de bicicleta. A pessoa, nós vamos envelhecer, queremos envelhecer com qualidade. E a pessoa idosa, ela vai perder da mobilidade, ela vai perder da visão, ela vai perder da audição. E tudo isso também faz parte que ela vai se vestir. Nós precisamos nos vestir. Gente, eu tô aqui sim, não consigo nem falar, porque assim, ninguém nunca pensou, né? Olha, vamos fazer a rampa, mas ninguém nunca pensou nessa questão de como se vestir. Porque realmente, a roupa é para aqueles que estão lá em pé. Exatamente. Sim, por que não, né? A pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, não ser estilosa. Lembro de um fato que aconteceu um tempo atrás, eu fui numa loja para comprar um sapato de salto, né? Aí a vendedora olhou para a cadeira, olhou para mim, mas você não anda, você vai comprar um sapato de salto? Por que eu não posso usar um sapato de salto? Pelo fato de eu não estar andando. Isso é uma falta de treinamento, uma falta de vivência da própria sociedade com a pessoa com deficiência. Por quê? Porque quando a gente vê o corpo com deficiência, a gente ainda vê aquele corpo como um corpo que precisa de assistência, um corpo que sempre só vai para fazer tratamento, terapia, sempre está circulando no ambiente hospitalar. Mas pensando bem, a gente pode, aquele corpo ele vai ocupar todos os espaços. E se a gente tem a lei de cotas, que é uma lei que favorece a pessoa com deficiência para ingressar dentro do mercado de trabalho, então aquela pessoa vai começar a ganhar o seu dinheiro, claro que é importante, e ela é um consumidor em potencial. Gente, eu acho que vou bater palma. Uau! Minha filha, por que eu descobri tão tarde? Isso é lição de vida. E a gente, olha para você ver, então está tudo aqui, como a Augusta estava falando, não existe limitação, está tudo aqui. Você pode mudar muitas coisas. A visão que você está trazendo, eu tenho certeza que isso vai revolucionar, está revolucionando. A falta de acesso a deficiência, a gente sempre fala que não é o corpo com deficiência. A deficiência está nas ruas, estão nos lugares. Com a falta de acesso
para que esse corpo com deficiência, o corpo com alguma mobilidade reduzida, ocupe todos os espaços. Então, essa questão, a deficiência não está no corpo, no indivíduo. A deficiência está na nossa sociedade e a deficiência está nas nossas ruas. Porque quando você tem acesso, qualquer um pode ocupar. E aí a gente vai mudar, conscientizar, mudar a visão que a sociedade tem sobre a diversidade. E olhar para vocês com olhares diferentes. Falou que não é a gente que tem que se adaptar, eles São têm que se eles, adaptar. somos nós que temos que se adaptar. Tanto é que agora, no mês de maio, vai acontecer a Bienal do Lixo, falando sobre sustentabilidade, toda essa questão que a gente está precisando do planeta e também com todos nós, seres humanos, as mudanças que estão acontecendo. E eu vou estar responsável, vai ser no Parque Vila Lobos, essa Bienal, e aí em cada setor da Bienal eu estou colocando pessoas com sem deficiência para poder estar trabalhando e estar mostrando, né, como diz a Heloísa, ocupando o espaço que é de direito, né, de todos. E como no caso dela, ela sofreu um acidente, ela mudou a vida dela. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. Então, E a sociedade não vê isso, não trabalha essa situação. Amanhã você pode estar de cadeira de rodas, e aí? Vou olhar para isso, vou olhar para essas pessoas. Eu falo que a deficiência foi uma condição que me foi imposta. Então eu tenho que aprender a conviver e a viver, né, com essa nova... É uma nova realidade, uma nova realidade. Sim. Eu sempre falo que se a gente pensar, você utiliza óculos de grau. O óculos de grau você utiliza para poder enxergar melhor. Sim. Mas ninguém tem um preconceito sobre esse óculos. Porque a gente tem que ter desse preconceito a mesma função. Sim. A cadeira de rodas, ela não te prende. E a gente tem que acabar de falar, eu estou presa numa cadeira de rodas. Na realidade, se não fosse a cadeira de rodas, nós duas não estaríamos aqui. Sim. Era o nosso meio de locomoção. Assim como o óculos, para você, se você tirar ele, você não vai enxergar. E por que a gente não consegue ter uma percepção igual, tanto do óculos de grau, de correção, quanto com a cadeira de rodas? A gente vê no shopping, todo mundo quer que tem 5, 10 tipos de óculos de grau, faz parte do MOOC às vezes, mas a cadeira de rodas não consegue ter essa mesma percepção. Então são essas questões que a gente precisa ser trabalhada na sociedade. Tem muita coisa, tem muita coisa. Ó, vamos lançar aqui políticos, vocês que estão começando aí, olha para esse ângulo, olha para essas pessoas, olha a ideia dessa moça, trabalhe isso, gente, tá? Elo, se você pudesse dar uma dica para essas pessoas, o que você daria para todos nós? Que você hoje deu uma lição de casa lindo. Verdade. Olha, a mensagem final que eu sempre digo é que eu gosto muito, a frase não é minha, tá? A frase é de uma conhecida minha que é fotógrafa, Kika de Castro, mas ela fala assim: pare de rotular as pessoas. Quem tem rótulos são embalagens, nós somos pessoas. Então, tem que conhecer primeiro aquela pessoa. E quando a gente fala da pessoa com deficiência, que é o caso, a abordagem da gente, cada pessoa com deficiência possui histórias, dores, alegrias, sentimentos e características individuais. Então, não tente me comparar a ela só porque nós duas estamos numa cadeira de rodas. Tenho certeza que são dois gêneros completamente diferentes. E a gente tem que não colocar todo mundo, a pessoa com deficiência, na mesma caixinha, porque isso é muito comum ainda a sociedade fazer. Então, não rotulem, porque não somos embalagens, não somos garrafas PET, somos pessoas, indivíduos, com cada um com suas histórias e vivências. Sim. Elo, você nos deu hoje uma lição de vida. Não dei. Sim, você deu. Porque eu também tenho. Aqui vocês estão vendo uma parte da Heloísa. Nossa, com qualidade e com defeitos. Olha, maravilhosa a sua cabeça, maravilhosas suas ideias. E tudo que você trouxe para nós fez sentido e está fazendo sentido. Sim. Não é, gente? Sim.
Faz total sentido. Eu acho que a gente tem que ter um olhar singular, né? A gente tem que ter um olhar. Não dá pra gente, como a Heloísa acabou de falar, pegar um montinho, todos os cadeirantes vão fazer isso, aquilo. É o que eu busco sempre nas minhas aulas. É ter esse olhar. Por exemplo, a Heloísa tem uma dificuldade, a Andréa tem outra. Então a gente vai trabalhar movimentações, dança, singular. Movimentações que talvez a Andréa suba, a mão desce. A Heloísa também não, mas também ela tem ali o limite dela para subir. Mas a gente vai executar o movimento. Então a gente tem que ter esse olhar singular pelas pessoas, né? Tem que ter. Para a gente poder ter um resultado e trazer também a autoestima, o bem-estar de todos, né? Úrsula? É verdade. Eu voltando para o esporte, né, com a minha língua, e às vezes a pessoa com deficiência, um determinado tipo de deficiência, fala, poxa, eu não posso fazer determinado esporte. Talvez ela não possa fazer o que eu faço, mas pode fazer outro, né, se adequar a outra modalidade. Então sempre existe espaço, uma modalidade para cada um, de acordo com a sua deficiência. Basta ela querer ir lá experimentar e se encontrar como eu me encontrei. Eu passei por várias modalidades até chegar onde eu estou hoje. E o céu? É o limite. É um autoconhecimento de si mesmo e de seu corpo. Exatamente, exatamente isso. É fundamental isso, né? Tanto no esporte, quanto na dança, quanto na moda. Sim, sim, total. Elô, fala um pouquinho sobre essa moda. Onde a gente pode estar entrando em contato com você? Bem, vocês podem entrar em contato comigo nas 3 principais redes sociais, que é o Facebook, o Twitter e o Instagram, que é o @modaemrodas. Por lá vocês podem entrar em contato. E além disso, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast, semanalmente vai ao ar um episódio do meu podcast Moda em Rodas. Então, colocar no YouTube, colocar no Spotify, Moda em Rodas, você vai encontrar. Semanalmente eu trago reflexões envolvendo a moda e beleza inclusiva, toda a ação que existe, que eu encontro no Brasil. Então, alguma marca, alguma novidade, algum produto. Dicas, né? Com o objetivo do consumidor com deficiência conhecer o que existe no mercado hoje. E, claro, também converso com diferentes vozes, com diferentes deficiências. Porque, como você mesmo disse, Zé, a minha realidade de estilo é uma, mas eu abro o leque para outras vozes, outras pessoas com deficiência contarem suas narrativas, suas dificuldades dentro desse segmento. Perfeito. Gente, cada um fala as suas redes sociais e vamos despedir com essa pessoa maravilhosa, com esse papo cabeça que logo nós voltaremos, né, amor? Tomara. Olha, tá combinada. Pode falar, Úrsula? Minhas redes sociais, Instagram é Andréia, @AndréaÚrsula38, Facebook Andréia Úrsula. As minhas redes sociais é Alberto Garcia com Y oficial, do Instagram, né? E no Facebook eu estou como Alberto Garcia com Y. Elô? Bem, @Moda em Rodas. Facebook, Instagram, Twitter e também pode procurar o podcast Moda em Rodas, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de áudio. E, gente, queremos saber mais deles, é só entrar na rede social. E eles voltam, gente. E se vocês quiserem fazer perguntas para responderem, pode fazer. Gratidão a todos vocês. Fica aí mais uma dica de reflexão, de superando, porque o céu é o limite. Bye, bye, gente. Até mais.